quem não conhece, vou apresentar então as meninas. Nayara, do CineWeb, Isa Buscov, Portal Vírgula da UOL, Juliana Varela, Guia da Semana e Fala Cinéfilo, Karina Bernardino, que volta ao palco, integrante da Freak Pop, e Francine Vergari, do blog Testosterona, e eu, Tata Snow, da Freak Pop. Sejam bem-vindas. E aí, mulherada, por onde a gente vai começar? Olha, depois dessa mesa de brucutu aqui que rolou... Tem muita gente que estava na anterior. Quem tava aqui na mesa de brucutu? Nossa, uma galera. Nossa! Pois Acho que a gente podia começar comentando a quantidade de gente que está assistindo essa mesa e a quantidade de homens também, porque é verdade. você pensar, é uma mesa para Cadê mulheres. os homens? Não, só tem homens. tudo. Levantem a mão. Olha quanta mãozinha levantada, coisa linda. Gente, é mais ou menos? É mais ou menos? Ah, tá na dúvida ainda, é isso? Ah, entendi. Então, tudo bem, a mulherada. Cadê a mulherada para defender a gente? Aê! Ok, arrasaram. Isa? Por onde vocês querem começar? Pela Imperator Furiosa? Eu acho que pegando o gancho da mesa anterior, né, a gente pode começar falando dessas personagens que são meio brucutus. Sim. Todo mundo viu Mad Max aqui? Todo mundo gostou de Mad Max? Tem muito não Comecei aqui. com a pergunta errada. Como não? Que foi? Não? Como não, gente? O que é a Furiosa nesse filme? Tudo. Exatamente. Porra, nem o Tom Hardy salvou isso? Enfim. O que foi? Ele tá ali preso, meio, né? Sendo lindo. Pra que falar, não é mesmo? Mas Exato. vamos lá. Agora, o que eu acho que é engraçado assim, de começar por ela é que a gente pega pela inversão do jogo, né? Quer dizer, então a mulher tem que ser heroína de ação para ter um papel grande no cinema, para ter protagonismo. Esse é o... É uma grande Pra ser pergunta, né, Isa? reconhecida, né? Porque você tem várias protagonistas femininas, só que enquanto ela não for uma guerreira, uma brucutu, você não percebe o filme como sendo feminista e ela como sendo uma personagem revolucionária. É como falaram antes. Gente, eu tenho um problema com o nome dessa mulher. Por favor, Sigourney Weaver. Esse nome me dá meio mafagafo, sabe? Aquele de trava-língua, é o nome dela. Ela também. Ela foi protagonista de vários filmes Alien, sequências e mais sequências, e ela era também brucutu, mas é uma mulher. E aí? Você pode falar o mesmo da Sarah Connor? A Sarah Connor seria mais, assim, masculinizada? No segundo filme. No segundo filme. Assim, ela... Ai, Faz, Jesus, Paulo. Paulo Gustavo. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Vocês acham que esse tipo de personagem precisa ter essas características para se destacar dentro do universo feminino, do universo do cinema ou da série de televisão? Ou seja, ela precisa ter esse pé na cozinha para poder ser o eu não acho que é pé na cozinha. Eu acho que é bom desenvolvimento de personagem. É muito mais raro, na vida civil, você ver mulheres cometendo atos de violência simplesmente pelo prazer da violência do que você vê homens fazendo a mesma coisa. Se você faz uma personagem que gosta de matar, de bater, uma personagem feminina, sem desenvolver os motivos dela, não vai colar, cara. Entendeu? Já tentaram fazer isso milhões de vezes. Por que tem tão pouca heroína de ação? Porque não cola. O que é o bárbaro no Alien, no primeiro Alien, ela está tentando se defender. Ela não está praticando a violência simplesmente porque agora eu vou matar, eu não aguento mais. O tempo todo ela está tentando se defender. E no segundo ela está tentando defender a menina. Faz sentido. Entendeu? Se você for olhar as estatísticas policiais, o número de crimes violentos, violência gratuita cometidos por mulheres são muito menores do que os cometidos por homens. É um fato. Né? Eu acho que faz sentido. Você reconhece melhor a personagem, ela bate com aquilo que você conhece da vida. Então, acho que funciona por causa disso. Não acho que é pé na cozinha. Se for pensar... Eu acho que a primeira coisa que... tem um filme bárbaro, que eu não sei se vocês viram, que passou ano passado, o Force Majeure, que a família está de férias nos Alpes, daí eles acham que vai ter uma avalanche, eles estão almoçando, a mãe
se joga em cima das duas crianças pequenas. O marido pega o iPhone e dá no pé, entendeu? É o grande problema dela o tempo todo, é que assim, cara, não é só que você não pensou nos seus filhos, é que você pensou no seu iPhone e não pensou nos seus filhos, entendeu? Eu acho que faz sentido. E também tem muito personagem masculino que também tem essa vertente de proteger os filhos. Gente, a gente tem Liam Neeson como exemplo disso, ele sempre está resgatando uma filha. Busca implacável. Uma filha, mulher. Então, assim, tem... não sei, eu não tenho charme por esse cara, então eu nem assisto tanto. Mas, assim, a mulher também tem esse apelo do materno, mas os pais também têm nos filmes. Eu acho que isso fica um pouco mais equilibrado até. Mas eu acho que tem sim um estereótipo de só papéis femininos maternos ou de esposa e tal serem reconhecidos. Se você for pensar nas indicações do ano passado do Oscar, você tem uma mãe protegendo o filho o filme inteiro e esse é o papel dela. Mas, então, eu tenho a impressão de que só se for com um pouco de ficção que funciona. Porque, por exemplo, Joy... Tipo, foi um filme que não rolou, aparentemente. Mas não rolou porque, justamente, não tem o desenvolvimento, né? É um filme meio quebrado desde o início, né? Desde a proposta. O filme inteiro não funciona, não é porque a personagem é mas eu acho que ele foi muito mais apagado para cá do que, de repente, poderia ter sido, sabe? Ele poderia ter citado, sabe? Eu acho que o Joy tem outros problemas que não são esses. Agora, desculpa, mas não é isso que vocês veem no dia a dia? Mãe não protege filho? Sem dúvida. Então, mas nem toda mulher é necessariamente mãe, quer necessariamente ser mãe, tem esse instinto necessariamente. Nem toda mulher necessariamente é mãe, nem todo homem necessariamente é pai, mas existe um instinto de proteção de desprotegidos, especialmente se forem crianças pequenas, que faz parte dos mamíferos e que se manifesta, entendeu? A Sigourney Weaver não é mãe da menina, ela nunca foi mãe de ninguém no filme, né? O Liam Neeson nesse caso, acho que até uma proteção do mais forte sobre o mais fraco, né? Não é nem um instinto materno necessariamente, é uma proteção de uma criança. Mas eu acho que é uma coisa que faz sentido na espécie, entendeu? Eu não acho que o cinema tem que bolar coisas que não fazem parte da experiência das pessoas. Eu não acho que isso é necessariamente avançar, entendeu? Sim, porque a pessoa tem que se identificar com o que ela está assistindo. Se não refletir um pouco da realidade dela, para não ter essa vontade de estar no lugar de entender do quarto de Jack, de sentir aquele aperto no coração por tudo que aconteceu, o filme não dá certo. Exemplo. É uma personagem bem interessante. Todo mundo assistiu o Quarto de Jack? Não? Sem spoiler? Nossa, gente. O trailer já dá spoiler, gente. Sinto dizer, o trailer já dá muito spoiler. O trailer conta tudo. Não assistam ao trailer se vocês forem assistir o filme. Estraga. Sim, senhor. Pois não, seu Paulo Gustavo. Existe uma coisa que, às vezes, eu acho que os caras, quando produzem filmes, eles tentam criar determinadas situações para, digamos assim, estou livrando a minha barra. Então, existem dois filmes que me incomodam muito o personagem feminino. O desenho animado Valente, da Disney, e o primeiro Alice... Não mexe com a Disney, cara. Por que não? Cadê aquele rato? Ele está aqui? Não está, é um rato. Bom... E o segundo é também da Disney, o Alice, né? Porque eu acho assim, quando você assiste um filme em que o papel feminino é importante... mas o Alice realmente pisaram na jaca, né? Então... Não, o segundo é ainda pior. Não, eu sei que o Alice é ruim. Eu estou falando do personagem... Paulo, deixa eu ver o que te incomoda. Então, é um personagem feminino, não é a questão de se o filme ser bom ou não. O personagem feminino, ele não tem nada a ver com a época que ele está vivendo. Então, de repente, no final do filme, e isso é spoiler, porque o filme é muito ruim, ela pega e fala assim, não, vou casar com você e vou embora ser capitão do meu navio na Inglaterra vitoriana. Não tem nada a ver com a história, que deveria ser uma história de fantasia. Concordo. Da mesma maneira que Valente, uma menina de 16 anos, primeiro que é uma filha da mãe, ela sacaneia os irmãos e sacaneia a mãe, né? E depois fala assim, eu não quero saber disso, eu sou poderosa, entendeu? Eu não vou casar com quem eu... No século XII, na Escócia? Espera aí, tem alguma coisa... E o pior, falta uma bagagem, né, Paulo? Deram o Oscar para esse desenho animado. Desculpa, eu precisava tirar isso do meu peito. Vem pergunta. Diga lá. Mas então, por exemplo, o Tarantino, ele muda a história do nazismo. Isso não ia te incomodar? É a mesma coisa, é algo que não iria acontecer na época, mas que acontece. Não, mas a minha questão é outra, né? Assim,
personagem... Ou você assume que é fantasia, e no caso do Tarantino é uma fantasia. Não teve um grupo de... Mas é a Disney. Mas é Disney, não é fantasia? 2 de cada vez. Dividiu o auditório, adorei isso. Pera aí. O quê? Ela comentou que... Não, eu... Microfone. Tem um príncipe que a menina quer... Meu, é um tipo de relação mãe e filha. É isso, Valente. Eu não falo mãe disso. E filha. Eu acho que tem que ter princesas. Maravilhoso. Tem que ter princesa. Sim, Valente A Mulan fantasia. foi Teve revolucionária como muito antes. Cinderela, Vamos lá. Branca de Neve, como todos os filmes da Eu Disney. adoro as princesas, eu cresci assistindo as princesas. Mas, por exemplo, é profundamente triste quando você assiste, por exemplo, Malévola, que eu adoro o filme, mas acabou de enfiar uma faca no meu vilão predileto que tinha na Disney, que era a Malévola, né? Porque ela virou, puxa, coitadinha, arrancar as asas do final. Mas, né? gente, mas até mesmo na história real da Malévola, a Malévola era uma fada, que ela não era má. Ela ficou má por conta das Isso não circunstâncias, tá mesmo no original. Isso tá na Pera, Paula, legenda mesmo do... no original, ela não era má. Posso... É aquela coisa, perderam o convite, tem toda outra coisa. Eu acho que tem uma obsessão politicamente correta hoje em dia, em que o cinema tem que promover modelos positivos para as meninas, para as minorias, para não sei o quê. Acaba incorrendo nisso. Você distorce o contexto em que o filme se passa para transformar aquela menina num modelo de comportamento positivo. A minha dúvida, e é uma dúvida mesmo, não é dizer, minha dúvida já resolvi que não funciona. Se esses modelos positivos, que, na verdade, têm muito pouca relação com a realidade, funcionam dessa forma, ou se eles só jogam, mais uma vez, as meninas naquele mundo da fantasia em que elas são criadas, em que elas são mais apreciadas pela beleza, pela fofura, pelo encanto, do que pela inteligência ou pela vivacidade. Eu acho que o problema é anterior. Eu acho que, enquanto as mulheres não forem criadas de maneira diferente e não se enxergarem de maneira diferente, vai ser difícil você representá-las de maneira diferente e convincente no cinema. É esse o... Eu acho que o grande problema... Uma coisa que irrita um pouco é que, para você ter uma personagem forte no cinema, você necessariamente tem que fazer o oposto do estereótipo. Então, você tem que ter uma personagem que vai se recusar a casar. Você tem que ser uma personagem que vai ser violenta. Por que tem que você ser necessariamente tem que fazer isso. Do próprio estereótipo. Você não pode ter uma personagem personagem que se destaca por outras coisas, porque ela é inteligente ou porque ela tem uma meta, sei lá. Não, ela só se destaca porque ela não quer casar. Ou porque ela é violenta, porque ela faz coisas que não são associadas ao que uma mulher. E outra coisa que me irrita muito é que os filmes mais recentes, só fechando, eles têm forçado um pouco a barra de feminismo e de ter uma personagem que vai contra, que toda hora eles têm que falar isso. Mas de qual gênero? Por exemplo, qualquer gênero. Por exemplo, Qualquer o trailer gênero. do Tarzan, que a gente está vendo hoje o dia todo, tem uma cena que a Jane fala que, eu não sou uma donzela. Que ele fala, você quer que eu grite que nem uma donzela. Não adianta você falar isso em todos os filmes que vê aí. Você tem que mostrar. Não, mas... Você tem que mostrar, não basta dizer eu não sou uma donzela, eu faço o contrário. Você tem que ter personagens coerentes com isso. Mas ainda é um trailer, né? Vamos esperar o filme, sim. Porque pode ser um contexto que, de repente, surpreenda a gente no cinema e daqui a um mês. Foi um recorte para Eu acho que... Então, Guilherme. porque é para não perder esse gancho mesmo, porque vocês estão falando de tem que ser uma personagem que contraria tudo, que quebra o estereótipo e tudo mais, mas que nem, aproveitando a imagem aqui, você tem a Hermione. É uma personagem que é totalmente voltada, porque ela se destaca, ela não é mãe, não tem nada de mãe, ela se destaca, ela não é guerreira que nem os outros, ela se destaca pela inteligência, pela capacidade de articulação dela, né? Então, eu acho assim, tem espaços e momentos. Assim como a gente tem uma gama variada de tipos de personagem, né? Você tem um personagem que ele é mais agressivo e tudo mais. Por exemplo, você colocar uma mulher totalmente violenta, ela vai ter o mesmo papel de vilã do que um cara totalmente violento. A questão, os dois vão ser psicopatas, entendeu? Então, eu pelo menos acredito que esse espaço ele está crescendo e até concordando um pouco. Você tem que mostrar de uma outra forma, né? A Hermione, você se dá conta do quão poderosa ela é, seja no livro, seja nos próprios filmes,
por causa de cada ações pequenas dela. Não, e a Hermione, ela tem um lance que, durante um dos filmes que ela sofre, no momento que ela não tem um amor correspondido e tudo mais, ela tem aqui na festa, né, se não me engano. Isso. Né? Que o Rony tá com a Lila. Isso, que é um momento de fragilidade dela, que eu super comparo com a cena da Furiosa em Mad Max, quando ela chega no destino dela e grita desesperada. Né? Então, assim, eles trazem a sensibilidade da mulher para o filme, sem tirar o quanto ela é o poder dela. Então, e essa cena do filme ela é interessante porque ela mostra a capacidade da Hermione, por exemplo, porque ela está toda frustrada e ela está sentada no cantinho, o Harry vai conversar com ela e o Ron chega a fazer uma piadinha. E ela usa aquela magia dos pássaros e ataca ele. Porque ela, para mim, foi um momento muito humanizador da personagem nesse ponto, porque... Quem nunca teve uma frustração amorosa dessa? E você não consegue pôr para fora. Então ela põe para fora igual um homem colocaria. Ela bate. Entendeu? Sim, porque isso aproxima ela das mulheres, das leitoras, de quem está assistindo, seja uma menina. Também é uma coisa humana. Então, é isso que eu estou falando. É uma reação que, às vezes, é vista como masculina. Um homem fica bravo, frustrado, ele vai bater. Ela está tendo uma reação, não porque ela é masculinizada, a reação dela, é porque é humana. Entendeu? Sim. Legal. É que assim, o personagem feminino ele precisa ser um pouco mais desenvolvido, ele precisa de uma história a mais. Sim. Que eu ia pegar o gancho da sua vizinha de poltrona, que ela falou na outra palestra sobre a questão de ser só badass e tudo mais. Acho que isso, dessa questão de uma construção melhor da personagem, vai acho que da experiência. Se você parar para pensar, as mulheres no cinema, nas equipes técnicas, elas são minoria, tipo, diretoras, tudo mais. Então, se elas não têm voz para poder variar essa construção das personagens, a gente sempre vai ver a mesma coisa. A gente está falando de mulheres, mas a mesma coisa vale para negros, tudo mais. A gente sempre tem aquele mesmo tipo. E se não quiser falar assim, questão de minoria, mas é só você pensar, por exemplo, uma pessoa de uma classe social mais baixa, ela vai ter uma experiência de vida diferente do que as pessoas que sempre estão ali, os manda-chuvas de Hollywood. Então, essa variedade, essa pluralidade acho que a gente precisa, a gente necessita ver assim na tela, só vai chegar se isso começar lá atrás pelas equipes técnicas. Então, é uma coisa que precisa assim, começar antes. Está precisando escalar, na real, né? Está precisando escalar. Agora, isso é um mistério. Eu nunca soube de alguém que não tivesse conseguido ser montadora porque é mulher, entendeu? Ou que não tivesse conseguido ser diretora de fotografia porque é mulher. O mistério, para mim, é por que tão poucas mulheres procuram avançar nas equipes técnicas de cinema. E são poucas que procuram mesmo. Na questão da direção de fotografia, eu sei que, por exemplo, tinha isso, uma coisa que eu que a câmera é pesada. A câmera é pesada, essa coisa básica. Só que aí, hoje em dia, tem DSLR, tipo, para todo mundo, então... Mas, olha, se você pensar, a Tatá que está aqui com a camiseta do Creed, tá? Sensacional direção de fotografia é de uma mulher, da Marisa alguma coisa, que foi quem fez a direção de fotografia também do Lutador com o Make It Work. É uma mulher com milhões de créditos, sempre filme de boxe, sempre filme de homem trocando porrada. Nunca teve um problema para ela chegar lá. O fato é, menos mulheres procuram certas carreiras. Eu não sei dizer por quê. Eu não tenho nenhuma boa explicação para isso. Mas está rolando uma outra coisa é o seguinte, a gente teve, dos anos 90 para cá, um número impressionante de mulheres chefes de estúdio. Começou com a Sherry Lansing, na Paramount, no início dos anos 90. Tem a Stacey Snider, que era da Universal, a Amy Pascal, da Sony, e tudo mais. CEO de estúdio. Mudou alguma coisa dentro dos estúdios? Não mudou absolutamente nada. Elas produziram coisas diferentes do que as contrapartes masculinas delas produziam? Não.
Se você reparar nos números de diálogos, em termos de produtoras, não muda muito. Mas quando você tem mais diretores, especialmente roteiristas na equipe criativa, aí você tem uma mudança maior. Não quer dizer que seja sempre. Se você olhar assim, a maioria de diálogos masculinos, femininos, às vezes, mesmo assim, num time exclusivamente feminino, ainda pode ter ali uns 6%, alguma coisa. Isso no universo, acho que de 4.000. Tem uns gráficos muito legais assim para ver na internet, polygraphs, se procurarem, sobre teste de Bechdel e sobre filmes, é bastante interessante sobre isso. E aí, só que ainda assim, comparando com o masculino, quando é um time exclusivamente masculino, essa diferença fica tipo 53% masculino, 53% de todos os diálogos é masculino. Eu ouvi você falando da Mulan. Por incrível que pareça, o Michu fala mais do que a Mulan durante o filme. Sim. Eu acho que... Gente, voltando para o que você estava falando sobre por que não tem tanta mulher nesse ramo, eu acho que tem também um problema do apoio, do apoio ao redor das pessoas que é familiar, né? Ou assim, amigos, etc. Você não tem esse tipo de coisa com homens, mas você tem muito com mulheres, dela querer correr atrás de uma carreira e falarem, puta, cara, mas isso daí não é para mulher. Então, assim, quando você é desencorajada desde o começo, desde pequena, a não persuadir isso, é difícil. Então, voltamos àquele problema. Enquanto as mulheres não forem criadas de maneira diferente, vistas de forma diferente pelos pais delas dentro de casa, a coisa não muda, certo? Oi? E pelas mães delas, pelos pais. Não, pais, eu disse pai e mãe plural, não foi só... Tem óbvio, Facebook, né? Colocaram lá uma vez um negócio assim, você, mulher, você queria ser alguma outra coisa que você não conseguiu ser porque você não tinha apoio da sociedade? E, milhares de respostas falando, eu não pude ser tal coisa porque meu pai não deixou, porque a minha mãe falou que não era certo, porque eu não tive esse apoio. Então, também tem... Eu acho que é muito cultural. Tá certo, se for pensar no cinema... Mas é a questão que ela falou agora, o próprio mercado, às vezes, te tolda. Se for pensar, sei lá, cinema francês... não é um mercado hostil, o mercado de produção de cinema. A questão é por que não se chega lá. Mas é uma grande incógnita. Não é reconhecido quem chega. Posso só fazer uma observação? Eu não concordo muito com isso que você falou, porque assim, eu acho que falta mais oportunidade do que vontade. Porque eu vejo muita menina fazendo curso de edição, de montagem, de câmera. Muita. Se você pegar qualquer curso de edição, vai ter mais mulher do que homem. Só que assim, eu trabalhei quase 7 anos na TV, diretamente com edição, diretamente com montagem, com equipe técnica. E você vai, a gente precisa de um freela. Chama a fulana. Ai, mas mulher, não é tão rápida, vai dar um toque muito feminino. Ela não sabe, ela sabe fazer animação. Ai, não sei. Toda vez. E não é exagero, estou falando do fundo do meu coração. Sempre acha que um bom editor é um cara. Porque ele é mais rápido, porque ele já fez tantos... É mais objetivo. Mais objetivo, ele é mais assim. Ai, a menina... Não, mas ela não sei. É sempre assim. E eles têm um pouco de medo de falar qual é o problema. Mas as oportunidades não são dadas igualmente para a mulher como para o homem, principalmente nessa parte. E sabendo disso, desestimula as próprias mulheres a tentar. Desestimula. Então, porque você já eu sabe mesma que já tentei assim? edição, mandei meu currículo, mandei. E o cara do meu lado, o mesmo cara que fez o mesmo curso que eu, conseguiu 4 jobs seguidos, eu não consegui nenhum. De verdade. Mas desestimula. Mas, ok. É bom saber também que um curso, por exemplo, você mesma citou, que hoje, num curso de parte técnica, de montagem, tem muito mais mulher. Ou seja, as mulheres estão correndo atrás. Não é então, falta de vontade. Não desistam. Não é falta de vontade, exata. E aí a gente acho tem... que é falta de vontade. A minha dúvida é por quê? O porquê talvez a gente não vá conseguir resolver ou decifrar. Mas o lance as mulheres estão invadindo o mercado, estão com fome de ganhar esse pedaço de pizza. E, assim, vamos continuar, né? Se for levantar uma bandeira, vamos continuar. Sobre as mulheres no cinema, a parte que me toca no latifúndio é séries de televisão. A quantidade de diretoras
que se deram muito bem na televisão, que eram atrizes e resolveram ser diretoras. A Reese Witherspoon está como produtora agora, né? Não, produtora focada em adaptar mas, por livros exemplo, ela tá indo... Você falou de montadora, né? Quem é que salvou o Tubarão? Foi a montadora, que foi uma das melhores montadoras da história do cinema, fez um monte de coisa e salvou o filme do Spielberg. Tá? O Scorsese trabalhou com a Thelma Schumacher até ela morrer. Exatamente. Na televisão, as mulheres estão muito mais influenciadas, principalmente no mercado americano e europeu, porque elas têm mais sensibilidade para entender o que é uma série. Né? A série tem episódios diferentes. De filme, exato. Tem muito showrunner mulher. Exatamente, showrunner. Bom, você acha que o seriado que eu curto, Supergirl, ela só foi pro ar 2 anos depois do piloto, porque a nova diretora do canal da CBS falou, não, essa série tem tudo a ver com o nosso público. Tá? A primeira temporada, quer dizer, aí são as políticas internas que moveram a série para o CW, que também é um canal de público jovem, etc. Quer dizer, eu acho que o que a Isabela falou é muito consistente. Quer dizer, se aqui no Brasil a coisa é barra pesada, eu entendo muito bem isso, tá? Porque, assim, enquanto os jovens estão fazendo muita coisa, não é, sem propriedade na minha área, e eu falo de cátedra, tá, de jornalista, os veteranos também são alijados do processo. Tá? Entre chamar um cara jovem, esperto, mas esse cara tem mais conteúdo. E eu vivo isso every single day nos trabalhos que eu faço. Então, não é só a questão cultural que nós temos hoje no Brasil, é uma nhaca. Tá? Vamos atender. Tem uma pergunta aqui, e depois vou colocar um outro ponto para a gente discutir também, para variar. Também a gente tentar variar, na verdade, tem muita coisa para falar. Deixa eu só comentar o que ela falou do mercado. Aí a gente vai para a pergunta aqui. Mesmo que, de repente, tá bom, então chama uma mulher. Eles vão sempre optar pela mulher que é mais macha, igual a gente falou para o cinema. Gente, isso não é verdade. Gente, isso não é verdade. É verdade. É um ponto, porque assim, eu faço conteúdo masculino, e aí você fala, mas você faz conteúdo... E eu nem sei arrotar. Então, tipo, dá pra fazer, sabe? Desabafos de Francine. Então, você de macho não tem absolutamente nada. Exato. Mas é uma coisa da luta, entendeu? Você tem que eu acho que quem faz. Eu acho que tem uma pergunta aqui, Bruno. Também. Gente, só uma coisa, tem uma mistificação de que você precisa ter mulheres para que vozes femininas sejam bem reproduzidas ou interpretadas. Isso é a mesma coisa que você está dizendo. Então, se você é mulher, você não pode trabalhar num lugar de conteúdo masculino, porque como que você vai entender o que é ser um homem? Entendeu? Na verdade, igualdade de oportunidade não quer dizer que não quer dizer que cada um vai ficar para o seu lado e cada um vai trabalhar só na sua especialidade. Mulher vai ter força realmente no mercado quando provar que é tão boa quanto qualquer outra pessoa, seja homem, marciano ou o quê, fazendo qualquer tipo de coisa. Da mulher de provar é muito maior que do homem. A Catherine Bigelow faz filme de guerra, faz filme de bomba. Ela foi a única mulher na história a ganhar um Oscar de direção. Você não tem mais nenhuma que seja tão boa gente, quanto? Eu não estou dizendo que... Eu não falta estou de dizendo que qualidade, seja igual. O que eu estou dizendo é o seguinte, você quer realmente abrir um caminho? Então, não é dizer assim, então tudo que é de mulher eu faço porque eu sou mulher. Esse é o caminho para não dar certo. Mas ninguém está dizendo para fazer tudo que é de mulher. Está dizendo que atrás das câmeras e atrás das telas também precisa ter uma pluralidade de vozes que não seja apenas para as mulheres. Claro que precisa. O que eu estou só dizendo é o seguinte, não é uma mistificação, é errado do ponto de vista criativo só você dizer que sem mulheres escrevendo você nunca vai ter uma personagem feminina que seja tudo mais. O que eu estou dizendo são experiências diferentes de homens e de mulheres. É importante que as mulheres tenham um campo de oportunidades igual, mas o que eu vejo é sempre uma tendência à guetização da coisa, entendeu? Isso não funciona. Você tem, por exemplo, a Megan Ellison, que pegou todo o dinheiro do pai dela, da Oracle, né? Ela é filha do dono da Oracle. O que ela produz? A Hora Mais Escura, ela, O Mestre, entendeu? Tem filme de mulher aí? Não tem. O que ela está fazendo, ela virou uma potência
feminina e da comunidade LGBT, porque ela produz coisa boa, entendeu? É isso que eu gostaria de dizer. Não tendam à guetização da coisa, entendeu? Mulheres fazem coisas de mulher melhor. Às vezes, mulher faz coisa de homem melhor. Dizer que, primeiro, as meninas precisam começar a ser criadas de outra forma para a coisa mudar lá na frente, e dizer que aí não precisa de uma representatividade lá em cima para isso começar a acontecer, é meio que o paradoxo da Tostine, né? Da Tostines. Tipo, vende mais para fresquinho, enfim. Precisa dos dois, a representatividade importa. Mesmo ela vindo lá de cima, primeiro você vê uma coisa lá para depois fazer aqui embaixo, e começar aqui embaixo para que lá na frente tenha mais, uma gama maior de oportunidades. Porque as oportunidades, elas existem? Existem, mas elas são pequenas. Você dizer que, tipo, porque tem uma mina que é muito boa e é muito destacada em uma área, que todas tiveram a mesma oportunidade, é a mesma coisa que os caras... o not all men. É a mesma coisa. Você fala que uma menina deu certo, então todas deram certo. Todas... Não é assim. A gente sabe que as oportunidades são menores, a gente sabe que tem essa história de, tipo, não querer contratar mina. A gente sabe... Eu vivo no meio nerd desde que eu tinha 12 anos. E para você meio que sobreviver nesse meio que é misógino pra caramba, para não inserir um palavrão aqui, você passa por várias fases. Então, primeiro eu achava que eu tinha que ser a mano, amiga da galera. Então, eu tinha que ser meio que um menininho. Porque aí eu conseguia navegar no meio dos moleques e eles não iam falar que eu era fake, eles não iam falar que eu era attention whore, eles não iam falar que eu estava lá para arranjar um namorado. E você demora para perceber que você não precisa ser meio masculinizada para gostar das coisas que você gosta, e as pessoas, tipo, ficarem ok com isso. Na verdade, as pessoas não vão ficar ok, mas você demora para você mesmo ficar ok com o que você gosta e achar que você não precisa, tipo, ser a mina mano para conseguir navegar neste universo, entre muitas aspas, masculina. Demora, não é legal, você passa por uma adolescência meio trash. E a outra coisa que eu gostaria de falar... Você precisava tirar isso de você. Ah, precisava. A gente sempre precisa. Por isso que tem aí o Minas de Moria, o Minas Nerds, o Minas RPGistas, inclusive para fazer espaços seguros para garotas, porque toda menina já passou por mestre de RPG que usa NPC para dar em cima de você, que fica olhando para suas coxas ou para o seu decote durante a mesa, ou que quer inserir uma cena de estupro porque ele acha legal. Isso não faz o menor sentido. É totalmente absurdo. Então, todas nós já passamos por isso dentro do meio nerd da vida. Então, é importante pra caramba. A outra coisa que eu gostaria de falar, principalmente sobre os dados sobre cinema e representatividade, é que tem a Geena Davis Foundation, que está fazendo pesquisas gigantescas nessa área, e dá para seguir eles no Facebook, e eles têm essa pesquisa, a última que eles fizeram, que foi com vários países, inclusive vendo qual era a representatividade das mulheres com fala e tudo mais nos programas, nos filmes, nas produções desses países. É fantástica essa pesquisa, dá para encontrar online no site da Geena Davis Foundation. E é muito legal, porque eles também estão com uma campanha que é tipo, se ela não se vê, como ela pode se tornar? Que é a campanha que, se você não mostra para uma menina o que ela pode ser, como ela pode almejar ser isso? Isso está mudando. Você pode pegar até aqui pela essa progressão da quantidade que a gente tem aqui. Vamos pegar a Audrey Hepburn lá, em Idos, até chegar a uma Hermione e a uma Furiosa. Isso já está sendo feito. Própria Disney. Independente se no século XII casava ou não casava, o importante é você mostrar também que a menina ela pode ter voz de ação. É um ensinamento para a criança de hoje. Vamos pegar lá da base de novo, vamos tentar ensinar lá de baixo. Porque em Frozen, a Elsa fala, vocês acabaram de se conhecer e você já vai casar? Isso quebra todo o paradigma Disney, que sempre se viu, mal se viu e já está casando. Você confia em mim? Sobe no meu tapete, vamos lá. Mundo novo, vamos descobrir. Isso já está mudando bastante. E vale comentar, inclusive, no surgimento de filmes de comédia romântica protagonizado por homens, né? Ainda não é muito certo. Não, mas é uma tentativa, tudo bem. É válido também. Eu defendo aquele namoro, uma amizade que é bonitinho do Zac Efron, mas tudo bem, já temos uma movimentação atual de filmes de comédia romântica, tipicamente, aquele clichê que a gente conhece, se conhecem, brigam, se entendem novamente, ficam juntos ou não. É a fórmula do bolo protagonizado que tem que mudar, por homens, isso é interessante. Também é um movimento do mercado. A própria Disney, não é só você ter, uma super foda personagem. Esse não, gente, tira o microfone. Não. É brucutu, não quero não. Fala aí, brucutu. Eu queria falar uma coisa que aconteceu comigo esses dias, e por causa de uma notícia. Como eu coloquei aí
quando você pediu lá, um resuminho do que eu faço, eu coloquei que eu era o último cara que gostava de Kick-Ass. Verdade, de Kick-Ass. Esses dias surgiu a notícia que o Kick-Ass vai ser uma mulher. E vai ser uma mulher negra. Isso é legal. Mark Millar lançou a história em 2008, ficou longe dela 3 anos, porque acabou agora em 2013, e ele sentiu falta do personagem e resolveu mudar. Aí eu fiz a notícia, publiquei, nessa notícia ele dizia assim, uma coisa bem legal. Um homem branco, loiro, por volta dos seus 30 anos, quando pegar uma HQ, ele não vai sentir falta de ser representado, se não tiver uma pessoa lá igual a ele. O que é diferente de uma mulher negra, ou de uma mulher de qualquer outra raça, no caso. E aí, qual que é a questão? Eu publiquei a matéria e veio um cara e falou assim, mas a gente tem um monte de ator negro, um monte de mulher também muito foda. Eu falei, tá, mas dá para contar nos dedos as que realmente faz um protagonismo. Não dá para contar nos dedos, não. Tem sim. Lupita e a questão... Viola Davis... Não, dá pra contar sim. Você trucou ele, então coloca aqui pra mim quem são. Aí ele falou, deu uns 10. Aí eu falei, cara, agora conta dos homens. Faz o seguinte, coloca isso na balança. Coloca na balança para ver quanto tem de um lado e quanto tem do outro. Realmente não tem uma falta aí? Se tivesse mais histórias como o Mark Millar quer, tudo bem que ele surfa na onda ali do momento. A defasagem existe, Bruno. Se tem mais histórias com essas pessoas, não seria legal? Não seria melhor? Entra na questão da estatística. Se você falar, a gente tem um monte de gente boa, dá para contar nos dedos. Sim, mas talvez eu fale uma besteira... Agora pega um monte de personagem masculino, você tem um monte, cara. Talvez eu fale uma besteira gigantesca, e Isa Boscov e Paulo Gustavo acho que podem até me corrigir. Será que nós não estamos exatamente nessa transição de mudança? Sim. Nós estamos no meio do caminho, talvez, não sei. Aí eu terminei a história da seguinte forma, eu falei, tudo bem, ele está surfando na onda lá, tal, de entrar nessa coisa de representatividade, ok, mas pelo menos está tendo. Isso é importante. Então, sim, será que... Só que se colocar na balança ainda é pouco o que tem. Tudo bem, por isso que eu estou perguntando, será que nós não estamos numa fase de transição? Será que essas mulheres cada vez mais não vão conseguir papéis, Eu acho até etc? que a televisão está muito na frente nesse processo, comparado ao cinema. O MC quer falar, gente. Eu posso fazer sorteio? Daqui a pouco. Hã? Já? Daqui a pouco. Daqui a pouco? Peraí, o Paulo vai... Só uma coisinha para poder encerrar essa discussão. Presta o microfone, por favor. Ah, sim. Alguém fotografa essa cena. É o seguinte. A questão de mulher ou a questão racial... eu não sei se a Isabela teve a oportunidade de ver, alguém viu, há uns 10 ou 15 dias atrás, no Variety ou no Hollywood Reporter, não sei qual dos dois, publicou uma matéria excelente, muito boa, falando assim, por que não colocam asiáticos fazendo papel de asiáticos em filmes que têm personagens asiáticos? A minha personagem predileta. Exato, rolou uma discussão bem recente aí da escalação da Scarlett Johansson. Não tem nada a ver, porque a Major Motoko Katsunaga é fantástica, inclusive. Obrigada. Porque até os nomes continuam asiáticos e a pessoa... Na hora que eu vi a foto, eu falei, Jesus, tá alguma coisa errada. O nome continua asiático, tipo, como você vai fazer? Eu não sei qual que é Motoko? Antes que expulsem a gente para fazer sorteio, meninas querem fazer umas considerações finais? Só um minutinho. E tem um detalhe só. É que eu gostei de jeito de falar no microfone. Abraço, né? Mais caloroso. O X da questão é o seguinte, a própria indústria, de um modo geral, e isso, infelizmente, é a realidade, às vezes não escala o personagem, quer dizer, o ator em função do personagem, mas o que ele acha que vai ser. Eu comentei no início da nossa discussão do outro painel, a questão de o que me chamou a atenção logo de cara, nessa idade de politicamente correto, um negro aparecendo na primeira cena do negro aparecendo como Stormtroopers. Uma coisa gratuita, para dizer, olha, além do Lando Calrissian, também vai ter o Stormtroopers. Só que no filme, que eu assisti 5 vezes, você entende por quê. Tem uma razão de existir. Porque é como você estivesse vendo hoje o que acontece na África quando aquele bando de guerrilheiros malucos raptam crianças para transformá-las em guerreiros, que é o que acontece com o personagem do Finn. Né? Então, é uma discussão infeliz, porque a gente está... Aqui no Brasil, principalmente, nós estamos passando por um problema de carência, está todo mundo carente.
Né? Você não consegue mais desenvolver um pensamento sem discutir. E é um negócio complicado, até mesmo nos quadrinhos. Ah, eu gosto da Marvel, eu não Voltamos gosto ao não sei tema o quê. da primeira mesa para quem estava em interdiscursos, né? É verdade, não pode fazer discurso. Da carência. Chega, né, De vocês dois qualquer aí, forma, gente, só vamos para lá. tentar dar uma finalizada, o papel da mulher, sim, ele está mudando. Ok. A gente vai pegar aqui do final, a gente vê na literatura, antigamente, quantos papéis fortes femininos de protagonistas nós tínhamos, e hoje a gente tem um boom de protagonista, não só de autoras, mas também de protagonistas escritas por homens, muito fortes. Então, a gente é passinho de bebê, mas está indo. De mulheres que são independentes, que não precisam de um príncipe encantado para salvar, não precisa de um herói, ela por si se basta. A gente tem uma Furiosa que, ok, o filme era Mad Max, era teoricamente dele, mas ela também não precisava. Ela sozinha teria salvado tudo. E eu acho que isso entra a questão de que a mulher salvou tudo. Ela é terrível. Tá. E aí, é aquela coisa, a gente precisa ver isso na tela para tentar projetar um reflexo. O cinema e a literatura eles servem como um reflexo para a gente aprender também. E é legal porque eu sinto que tem esse movimento. Não é o satisfatório, não é aquele ideal. Pode ser uma utopia de minha parte, mas eu acho que a gente ainda consegue chegar lá. Tá indo. E eu acho que vale a ideia, para o próximo evento, por exemplo, a gente retomar, de repente, esse tema e ver o que mudou. Sabe? De um ano para o outro, de um semestre para o outro, porque essa metamorfose aí está muito doida. Isa, alguma consideração final? Esse suspiro Mais veio uma tão hora, fundo. gente, vamos lá, não está dando, não. Avisa o pessoal do Poder do Som que vai ter que esperar. Não, eu só acho o seguinte, é muito importante você ver certas coisas, mas não adianta tentar você criar modelos que não encontram qualquer repercussão na vida das pessoas da maneira como ela acontece, entendeu? É isso esse que eu acho o problema. Tudo isso precisamos... Então, a Reese Witherspoon abre a produtora dela, a Dina Davis abre o instituto, a Meryl Streep, a Jane Fonda, e não sei mais quem também tem um instituto agora, que faz pesquisa e tudo mais. Na verdade, não é por cota que a coisa vai funcionar. Porque a indústria do cinema e a indústria da televisão tem um bottom line. Tem que dar dinheiro. Entendeu? Também. É uma indústria, então, né? É uma indústria. É uma indústria. Eles vivem disso. Então, não adianta você querer que a coisa aconteça dessa forma. É difícil? É. Você estava mencionando, a gente tem que dar 3 vezes mais duro para mostrar que é tão bom quanto. Gente, continuem dando 3 vezes mais duro, é tudo que eu tenho a dizer. É a única maneira de uma coisa acontecer é se os principais interessados nela tomarem a dianteira e fizerem um esforço, por mais desproporcional que ele continua seja, fazendo 3, para que a 5, mudança 10 vezes aconteça. Não existe outra maneira. Nada é dado de bandeja, entendeu? Nada absolutamente vai acontecer. Você tentar abrir espaço à força, não. O que eu acho é sempre um problema de atitudes. Ela estava falando você estava falando da sua experiência como editora. Sempre vão contratar um homem, sempre vão contratar um homem. É disso que eu não queria dizer que a gente só vai resolver o problema daqui a 20 anos, na próxima geração, quando eu disse que as meninas tinham que ser criadas de formas diferentes, vistas de forma diferente pelo pai e pela mãe, né? O que eu quero dizer é o seguinte: os rapazes que são da sua idade, com quem você está convivendo, que estão tratando você de maneira desrespeitosa, com sexismo e chauvinismo, como pode, nessa altura do campeonato, eles ainda estarem sendo criados de uma maneira em que é possível você olhar uma menina como menos do que você, como um objeto, que você vai... Aliás, do qual não vai usufruir, porque nem saberia o que fazer, no caso, mas... É uma indignação imagina sua, né, que... É isso aí. Arrasou. É isso que eu quero dizer. Essas atitudes a gente tem que cultivar no dia a dia. Por mais esforço que o cinema faça, que a indústria faça, tudo mais, o que eu quero lembrar é o seguinte: se você chega em casa e deixa o seu pai tratar seu irmão de um jeito diferente do que ele trata você, é um passo para trás que acabou de ser dado naquele momento, não importa quantos passos à frente outra pessoa tenha dado. Estou falando isso com a experiência de uma pessoa que foi tratada sem nenhuma diferença pelo pai e pela mãe. Nunca ocorreu ao meu pai e à minha mãe dizer que mulheres eram diferentes
de homens, ou podiam menos do que homens. E o favor que eles me fizeram é inacreditável, entendeu? Eu gostaria que todas as meninas tivessem a mesma oportunidade de serem vistas como iguais e daí decidir o que elas querem fazer. Se elas querem fazer filme de mulherzinha, se elas querem fazer filme de guerra, se elas querem fazer qualquer outra coisa na vida. Isso, para mim, é igualdade de oportunidade. É a oportunidade de você poder decidir o que você quer ser, do jeito que você quer ser. Se você quiser ter filhos e cuidar deles na sua casa, é um direito seu também. E ninguém pode te criticar por isso. Tá? É só isso que eu quero dizer. Não deixem seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus avós, tratarem as meninas de maneiras diferentes. Vocês vão ver, é incrível o efeito que isso pode surtir na vida de cada pessoa. Só isso. Eu queria aproveitar o da Isa para encerrar a minha parte. A questão da responsabilidade também, né? Então, nós fazermos o nosso papel enquanto comunicadores no espaço que a gente está. Então, se de repente você pega um seu editor sendo babaca com alguma menina, ou você dá um toque, tipo, cara, não é assim, tá feio, né? Ou em texto mesmo. O Bruno faz isso muito bem na internet, que é mostrar o outro lado, sabe? É ter a paciência de discutir, de tentar falar disso e tal. Não é querer chegar e mudar tudo e, tipo, não podem mais pensar assim, blá, blá, blá. Não, é ter a paciência do tempo das pessoas também, né? E a responsabilidade no ambiente que a gente está. Sem trocadilho, tem que peitar, né? Tem que peitar. Não tem jeito. É isso aí? Gostaram? Mais alguma pergunta? Eu acho que eu vou tomar bronca. Só uma... Sigam essas mulheres na internet, Vai ter gente, por sorteio. favor. Sabe, sorteio. Curiosidade. Vocês sabem por que eu estou apresentando? Porque a Tata Snow, que também é sócia, fez toda a organização do evento. A Carol Martins está fazendo tá coordenando toda a equipe de filmagem. A Vivi, que estava na mesa de games, fez todo o design. Então, a única coisa que sobrou é o imbecil que sobe para falar bosta. Porque, e a Karina fez toda a revisão de conteúdo. Fez toda a revisão de conteúdo e comunicação. E estamos aqui, só mulher. Eu só tô fazendo só isso, mulher. que é o único trampo que sobrou.